Gabinho aqui. A aula de hoje é sobre alavancas, a nossa segunda aula da quarentena. As alavancas, elas são uma parte da física que explicam como é que eu posso potencializar uma força. Às vezes nós precisamos realizar algum trabalho e a força que nós temos não é necessária. Então as alavancas, elas entram nesse aspecto para quê? Para potencializar o valor da tua força. Você já deve ter visto a alavanca em alguns exemplos do dia a dia. Eu vou colocar aqui dois exemplos de um desenho que eu gosto muito, que é o Papaléguas. Então bora ver aqui um exemplo aqui de alavancas. Olha, isso aqui é uma alavanca que o Papaléguas usou para pegar o coiote. E nós temos uma que o próprio coiote tentou utilizar uma alavanca. Mas quem já viu o desenho, como sempre, ele não se deu muito bem. Então, justamente essa alavanca, o que ela vem ser? Ela vem ser uma barra rígida e que vai girar em um ponto de apoio. Então, na verdade, quando nós temos aqui, olha, esta aqui é a barra rígida, ela é apoiada em cima de um ponto fixo e a tendência dela é girar, ou no sentido horário ou no anti-horário. E aí, essa alavanca, ela tem alguns elementos básicos dela, tá ok? Aqui nós temos um exemplo de alguém tentando mover essa rocha. Como ele não tinha uma força necessária para isso, ele utilizou esta alavanca para potencializar a sua força. Então, temos aqui uns exemplos. Então, a força que a pessoa faz para puxar aqui a alavanca para baixo é chamada de força potente. Por quê? Aquilo que eu falei. A alavanca ela serve para potencializar a sua força. Essa força tem que ser maior do que o peso do corpo que está aqui, que vai ser a força resistente. Eu sou um pouco resistente, porque ela está resistindo à sua força. Então não esquece, a força que você faz para puxar é uma força potente e o peso que você quer deslocar é uma força resistente. Essa alavanca está aqui sob o ponto de apoio, também chamado de ponto fixo. A distância entre o local onde você aplica a sua força potente e o ponto fixo, que é o ponto de apoio, é chamado de braço potente ou distância potente. E a distância entre o ponto fixo e a força resistente é chamado de braço resistente ou distância resistente. Então, força potente, braço potente, força resistente, braço resistente, apoiado em um ponto fixo. Então, essas alavancas, elas podem ter três classificações. Elas podem ser chamadas de alavancas interfixas, interresistente ou interpotente. Professor, como é que eu vou saber quem é uma e quem é a outra? Bom, os livros didáticos eles dizem o quê? Que a interfixa é quando a alavanca tem um ponto de apoio entre a força potente e a força de resistência. A interresistente é quando a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. E a interpotente entre o ponto de apoio e a força resistente. Professor, pelo amor de Deus, professor. No dia da prova eu vou estar tão nervoso que eu vou errar isso aí. Tenha calma, meu amigo. Porque agora chegou a hora do PCM. Professor, o que é PCM? Os meus alunos sabem. Princípio científico da malandragem. Como é que eu vou aprender isso aí? Bom, então se é pela malandragem, bora fazer pela malandragem. Ok? Então, vamos lá, meu querido. Na malandragem, eu tenho aqui a palavra inter. Em física, bebês, a palavra inter quer dizer o quê? Meio. Meio, professor? Tudo que tiver inter é meio. Professor, o corpo está em interposição. Uma posição no meio. Fez uma intercolocação. Uma colocação no meio. Por exemplo, você está correndo da sua mãe porque ela quer te dar uma surra intercostal. Ela quer te dar uma cinturãozada onde? No meio da costa. Porque a palavra inter é no meio. Professor, já matei. Então, tudo que tiver inter é o quê? É no meio. Não se esquece disso. Bora voltar agora para a aula. Então, eu tenho aqui
um ponto de apoio, que é o ponto fixo. Bem aqui nós temos aqui uma elefantinha rosa, como é o nome, filha? É Bila Bilu? É Bila Bilu, filha? A minha filha está aqui, a minha assistente, Câmera Girl. Minha filha falou que essa aqui é a Bila Bilu, tá? E aqui tem uma alavanca. Então, se eu puxo aqui a alavanca, é a minha força potente. O peso dela é a força resistente. E aqui no meio, professor, é o ponto fixo. Então, se aqui é a minha força potente, na outra ponta é a força resistente e no meio é o ponto fixo, no meio eu sei que é o quê? Inter, professor. Então, quem está no meio é o ponto fixo. Então, é uma alavanca interfixa. Ah, professor, agora entendi. É o caso do alicate. Quando você vai cortar alguma coisa, quando você aperta aqui, se é a sua força, é a força potente. O arame cria uma certa resistência, então vai ser a força resistente. E esse parafuso que une aqui as duas hastes do alicate vai ser o quê? O meu ponto fixo. Então, dos três, quem está no meio? Ah, sou o ponto fixo. E se é no meio, é interfixa. Beleza? Um exemplo aqui, olha. O que vai acontecer? Eu tenho aqui o ponto fixo. A Bila Bilu está com seu peso aqui no meio. E te lembra, o peso dela é a força interresistente. E eu vou empurrar aqui a alavanca. Mas espera aí, se eu estou empurrando, força potente, força resistente e ponto fixo. Quem está no meio agora? A força resistente. Então vai ser o quê? Interresistente. Que é o caso do quebra-nozes. Quando você aperta aqui, é a sua força potente. O parafuso que une vai ser o ponto fixo. E a noz que está no meio cria uma certa resistência. Criando assim uma alavanca interresistente. A alavanca interpotente. Olha a situação agora. Ponto fixo. Força resistente, que é o peso da Bila Bilu. E eu vou empurrar ela aqui no meio, tá? Para cima. Então eu tenho ponto fixo, a minha força, que é a força potente, e aqui a força resistente. Então agora dos três, quem está no meio? Ah, professor, é a sua força, é a força potente. Então se a força potente é no meio, é uma alavanca interpotente. Tipo aqueles pegadores de macarrão, aquelas coisas, né? Bem aqui vai ser o ponto fixo, a sua força aqui é a potente, e o que você pegar aqui vai ser a força resistente. Então, começando a compreender isso aí, então você pega a alavanca, vê os três elementos e o que tiver no meio, você coloca a palavra inter. Então, bora ver como isso aqui se aplica na verdade, tá? Aqui nós temos, por exemplo, aquela guilhotina que você corta papel. Tem muito lá na papelaria, lá na Xerox. Quando você vai lá tirar Xerox lá, o Antônio lá, você vê lá essa parada aqui. Então, olha, você coloca o papel aqui e você aperta para cortar. Esse cabo onde você segura vai ser a sua força potente. O parafuso que segura a guilhotina vai ser o ponto fixo. E quando você encaixa o papel, ele cria uma certa resistência. Então, dos três, quem é que está no meio? Ah, professor, é a resistência. Então, esse aqui vai ser aqui, uma alavanca interresistente. Se eu for querer tirar um prego que está cravado numa tábua, eu pego o martelo e puxo. Se eu estou puxando, te lembra que a minha força é a força o quê? Potente. Aonde eu apoiei o martelo na tábua vai ser meu ponto fixo, meu ponto de apoio. E o prego vai criar uma resistência. Então, dos três agora, quem é que está no meio? O ponto fixo. Então, aqui se caracteriza como uma alavanca interfixa. Muito bem. Exemplo aqui. Tá? Tem pessoas que são um pouco desprovidas de altura. Pessoas baixinhas, pouca sombra, né? Pessoas compactas, aquelas pessoas que quando chove, ela é a última a saber, tá ok? Então, quando essas pessoas querem ver alguma coisa, estão em algum show e querem ver algo, elas tentam ficar na ponta do pé para poder enxergar. Então, na ponta do pé, essa parte que está os dedos, em que você apoia o seu pé, vai ser o seu ponto fixo, o ponto de apoio, tá ok? Aqui a sua panturrilha, né?
aquele seu músculo da panturrilha, ele te empurra para cima. Então, se é o teu músculo, se é a tua força, é a força potente. Mas com o tempo você se cansa e desce. Por quê? Porque o teu peso empurra para baixo, que é a força resistente. Então, dos três, quem é maior? Ah, professor, quando se cansa é a força resistente. E se ela está no meio, passa a ser aqui uma alavanca interresistente. Que é o caso aqui do crânio. Às vezes você está lá numa aula assim, meio cansado, tá? Você fica lá pescando, né, com aquele sono, ou quando você está no ônibus, né, e aí, sabia que isso aqui também é uma alavanca? Então, se a sua cabeça vai para frente, é porque o peso dela está te empurrando para frente. E se é o peso, eu sei que é a força resistente. E quando você vai caindo, você puxa, e se é a sua força, aqui esse tendão, aqui esse músculo, vai ser minha força potente, e essa articulação aqui, né, entre a coluna vertebral e o crânio, vai ser o teu ponto fixo. Então, na verdade, esse movimento aqui da cabeça passa a ser o quê? Uma alavanca interfixa. Por quê? Porque o ponto fixo é o que está no meio dos três. Tá ok? Deu para captar mais ou menos? Então, quando você vai falar em alavancas, volto a dizer, vê os três elementos, visualiza quem está no meio e coloca a palavra inter na frente, para ver se é interfixa, interpotente ou interresistente. Tá ok? Então, a nossa aula de hoje, para identificar alavancas, fica por aqui. Um grande abraço, continue em casa e até a próxima.